Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, significa Casa da Misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estando ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Pôs-se imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Era o dia sagrado do judeu, descansar. Havia a lei que dizia que eles não poderiam trabalhar no sábado. O sábado deveria para eles descansarem dos seus afazeres normais e corriqueiros e dedicar esse dia ao Senhor. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Provavelmente ele pudesse estar assim por causa de algo que havia feito. O texto não fala que ele era paralítico desde a infância, mas que há muito tempo estava assim. Então, provavelmente por algo errado, consequências naturais da vida, não no sentido de maldição, mas consequências naturais que trazem para nós problemas, provavelmente tinha acontecido com esse homem. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Fazendo-se igual a Deus. O sinal que revela o Senhor do sábado e da vida. Jesus é Senhor, não somente do sábado, mas também da vida. Ele aqui, de maneira indireta, já declara que, olha, o sábado é meu, eu sou o Senhor do sábado, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus deixa isso bem claro, que ele é Senhor do sábado. Assim como ele também é aquele que dá a vida e que faz ressurgir. E o Evangelho de João, como eu tenho ensinado para a igreja, nos registra milagres, não de forma aleatória. O próprio João nos diz isso, o propósito dos sinais, dos milagres registrados, era para que nós creiamos em Cristo Jesus. Quem pudesse ler, pudesse crer que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nisso,
pudesse ter vida em seu nome. Isso está registrado em João capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Portanto, todos os sinais registrados têm o propósito último de nos levar a crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, possamos ter vida em seu nome. E aqui em João 5, João, registrando esse milagre, nos apresenta um sinal que não apenas cura um homem, mas revela quem Jesus é, confronta falsas esperanças que os homens têm e expõe um coração religioso incapaz de reconhecer o Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Esse texto expõe tudo isso para nós, revela todas essas coisas. Então, em primeiro lugar, a primeira verdade que esse texto revela para nós é a falsa esperança do homem caído. Do versículo 1 ao versículo 7, nós vemos isso. O paralítico está há 38 anos enfermo. O número não é apenas informativo. Ele comunica a impotência prolongada, uma vida marcada por frustrações. Porque ele estava ali há muito tempo querendo ser curado, mas não conseguia. O tanque de Betesda simbolizava uma religiosidade baseada em esforço humano, uma competição, uma superstição, que quem entrasse primeiro seria curado. É a busca do homem pela cura, é a busca do homem para fazer algo para ele mesmo. É isso que Betesda significava, apesar de chamar casa de misericórdia. O homem estava atrás de benefício para ele, lutava por isso. Quantas vezes nós ficamos esperando que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? Coisas que nós desejamos e caminhamos a vida toda esperando por isso. Esperamos por um milagre, esperamos bênçãos de Deus, corremos atrás disso, buscamos por isso. Vamos até Jesus, muitos vão até Jesus em busca destas coisas. E é interessante que quando Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Jesus não está fazendo uma pergunta pautada numa ignorância, mas aqui ele está confrontando aquele homem. E é interessante que o homem não responde com fé, mas ele responde com desculpa. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? E o homem então responde, Senhor, não tem ninguém que me coloca lá. Não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém por mim. Quantas vezes nós vivemos na reclamação por causa das coisas não acontecerem da maneira que nós desejamos? Quantas vezes a gente reclama diante de Deus? Quantas vezes a gente fica só lamentando pela nossa situação? Mesmo diante do Senhor que pode curar e que dá vida, mesmo assim nós ficamos lamentando a nossa vida, lamentando a nossa situação. Assim era a realidade daquele homem. E o sinal aqui começa revelando que a vida, meus irmãos, não nasce da água agitada, mas ela nasce da palavra de Cristo Jesus. A realidade muda não por causa do nosso esforço, não por causa de algo humano, mas por causa da palavra de Jesus. E esta é a segunda verdade revelada aqui nesse texto. A palavra soberana que muda a nossa realidade. Jesus não toca no tanque, não espera a água se mover. Jesus não pede fé prévia daquele homem. Ele simplesmente ordena, toma teu leito e anda. Simplesmente isso. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Meus irmãos, João registra que imediatamente o homem se viu curado. Aqui está o sinal. O milagre acontece pela palavra eficaz do Filho de Deus. Ele é aquele que disse, haja luz e houve luz.
Ele é aquele que João revela no início aqui do Evangelho, que estava no início criando todas as coisas. Ele é aquele que faz as mesmas coisas que o Pai, porque Ele e o Pai são um. É a palavra soberana de Cristo Jesus que faz todas as coisas. E um detalhe muito importante aqui nesse texto é que João não registra nenhuma confissão de fé prévia por parte daquele paralítico. Nenhuma. Diferente de outros relatos, onde o homem não pede cura, diferente de outros momentos, o homem aqui não pede cura. Ele não demonstra expectativa espiritual elevada, ele nem sequer reconhece quem é Jesus. Ele não sabe de nada disso. Quando Jesus ordena, levanta-te, toma o teu leito e anda, a cura acontece antes de qualquer declaração de fé por parte daquele homem. E isso é teologicamente significativo, meus irmãos, porque João está nos ensinando que o poder de Jesus não é acionado pela fé humana. Entenda isso. O poder de Jesus não é acionado pela fé humana, mas pela autoridade divina da sua palavra. Jesus age à parte da nossa fé. Mesmo diante de falta de fé, Ele age. A fé não é a causa do milagre, é o resultado do encontro com o Cristo vivo. Até porque a fé é um dom de Deus. Não é de obras, não é pelo esforço humano. Esse sinal aponta para uma verdade central do Evangelho. Assim como o paralítico estava fisicamente incapaz de se levantar, o ser humano também está espiritualmente morto, incapaz de crer por si só, conforme Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós não podemos fazer nada, a não ser que Cristo comece algo em nós. É a palavra de Cristo que cria vida onde havia morte. Exatamente como Ele mesmo declara mais adiante. No texto que nós lemos, um pouco à frente, do capítulo 5 ainda, versículo 25, Jesus vai dizer: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. No versículo 21 do mesmo capítulo que lemos, Jesus também diz que Ele dá vida a quem Ele quer. Esse é o Filho de Deus, poderoso. Portanto, o sinal aqui, ele não exalta a fé do homem, mas a soberania graciosa de Cristo Jesus. O que é exaltado não é a fé humana, mas a soberania graciosa de Cristo Jesus. Ele fala e as coisas acontecem. Isso ensina algumas coisas que alguns não gostam de ouvir, porque confiam demais em sua própria fé. Muitas vezes nós somos levados a pensar que precisamos ter fé suficiente para que Deus haja. Quantos pregadores ensinam por aí que você precisa ter fé para as coisas acontecerem? E alguns crentes que gostam de se sentir bem, acreditam que é a fé dele que faz as coisas. Tem crente que até acredita naquela história de que se eu determinar, as coisas acontecem. Senhor, eu determino isso, eu determino aquilo. Determinar o quê? Quem somos nós para determinar alguma coisa ao Senhor do universo, Criador de todas as coisas, que faz as coisas acontecerem, independentemente de nós? Não tínhamos fé, mas Ele nos deu fé para crer nele. Estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou espiritualmente para poder crer nele. Ele é que pode todas as coisas, não eu.
João aqui nos liberta dessa angústia de achar que somos nós que precisamos lutar, que somos nós que precisamos fazer. João nos liberta disso, porque aqui ele mostra para nós que não é a força da nossa fé que nos sustenta, mas a força daquele em quem nós cremos. A minha fé pode vacilar, a minha fé pode oscilar, eu posso quase perder a minha fé, mas aquele que me sustenta, aquele que eu creio, vai fazer com que eu permaneça ainda crendo nele. É em Cristo Jesus que nós precisamos depositar a nossa confiança. Meus irmãos, vocês podem às vezes estar fracos, angustiados, abatidos, entristecidos por conta da vida, da caminhada. Mas até uma fé fraca, confusa ou ainda em formação é alcançada pela palavra poderosa de Cristo Jesus. Nós precisamos aprender desse Cristo Jesus para que a nossa fé seja fortalecida por esse Cristo Jesus. Então, meus irmãos, descanse não na qualidade da sua fé, mas na fidelidade de Cristo Jesus. A fidelidade de Cristo Jesus. Ouça a palavra de Cristo Jesus com humildade. Mesmo quando a sua fé parece ser pequena, busque conhecê-lo. É para isso que os milagres são registrados, para a gente conhecer e saber quem Ele é. Lembre-se que a fé verdadeira nasce quando Cristo fala, não quando nós nos esforçamos. E entenda, meus irmãos, que ali naquele momento existiam muitos outros doentes. Jesus quis curar aquele homem, reclamão e não tinha fé. Jesus vai lá e cura ele. Jesus escolhe quem ele quer curar. Ele escolhe aquele que ele quer vivificar. Se Jesus não escolher curar você de alguma coisa, ainda assim descanse nele, porque ele é fiel para fazer todas as coisas conforme o conselho da sua sábia vontade. Ele tem uma razão para isso. Mas ele também tem poder para fazer. Agora, diante desse milagre, nós também, esse texto nos revela, esse sinal nos revela uma terceira questão aqui, que é o confronto com a religião sem vida. Confronto com uma religião sem vida. Versículos 10 ao versículo 16. Olha, o foco dos líderes não é a cura, mas o fato de o homem carregar o leito no dia de sábado. A religião que deveria conduzir a vida se torna um sistema que prioriza regras acima da misericórdia. O sinal aqui revela que a incredulidade desses homens mostra que a incredulidade ela é capaz de coexistir com profundo conhecimento religioso. Esses homens eram profundos conhecedores da lei de Deus, religiosos, e ainda assim não conseguiam crer em Cristo Jesus. Muitas vezes, o fato de conhecer a respeito da palavra de Deus não significa automaticamente que essa pessoa está liberta da incredulidade. Veja esses homens. O sinal já aconteceu. Um homem que esteve 38 anos paralítico agora anda. Diante disso, o que a gente esperaria? Louvor a Deus, gratidão, reconhecimento da obra de Deus. Mas João nos registra algo chocante aqui. A religiosidade impediu os líderes de enxergar a bênção diante dos seus olhos. Eles não perguntam, quem foi que te curou? Não. Eles perguntam, quem te mandou carregar o leito? Olha que absurdo, gente. Um homem 38 anos paralítico está andando. Eles olham para aquele homem
38 anos, que estava paralítico, agora andando, e perguntam para ele: você está carregando o leito, quem foi que mandou você carregar o leito? E não é à toa que Jesus faz isso. Jesus faz isso exatamente para confrontar essa religiosidade vazia, cheia de regras, mas que não expressa graça, que não expressa misericórdia. A religiosidade tem esse efeito perverso. Ela nos ocupa tanto com regras que nos faz perder a capacidade de perceber a graça de Deus. Perceber aquilo que Cristo Jesus fez na cruz por mim. Os olhos podem estar abertos, mas o coração está fechado. Aqui o milagre está presente, mas a alegria está ausente diante desses homens. Esses homens conheciam a lei, eles guardavam o sábado, ensinavam o povo. Ainda assim, não ouviram a voz daquele que é o Senhor do sábado. Meus irmãos, a religiosidade, ela cria tantos ruídos, tantas normas, tantas tradições, tantos julgamentos, que a voz de Cristo se torna incômoda para essas pessoas. A graça não é recebida de bom grado, porque eles preferem o mérito da obediência à lei. Quando Jesus fala e age fora das categorias humanas do que eles esperam, o coração religioso não escuta. Ele reage com resistência. É isso que acontece. Jesus nos ensina com isso daqui que é possível conhecer a Escritura e não reconhecer quem é o Verbo encarnado. É possível defender o sábado e rejeitar o Senhor dele. É possível proteger a lei e contrariar o Deus quem nos deu a lei. Ele é Senhor do sábado. Meus irmãos, e quando há muitos momentos em que as bênçãos de Deus, elas viram fardos para nós. Como é o caso do sábado aqui para eles. O sábado que foi dado como um dom gracioso para o homem descansar e se relacionar com Deus, torna-se um peso para eles. Aquilo que deveria trazer descanso se transforma em acusação. O homem curado não é convidado a celebrar aqui, ele é repreendido. Cadê a alegria? Não tem, se torna peso. Quantas vezes a gente vive uma religiosidade dentro da casa de Deus, perto dele, mas ficamos insatisfeitos com isso por conta de tantas regras, de tantas coisas, nós não entendemos a razão delas. Isso revela uma inversão perigosa, porque o homem, nesse caso, passa a existir para servir a regra e não a regra para servir o homem. Meus irmãos, Deus deu a lei para nos servir, para nos ajudar, para restringir o pecado entre nós, para mostrar o nosso pecado. Eu falei isso hoje de manhã. Ela tem um efeito civil que barra o nosso pecado. Ela também tem um efeito de aprendizado que nos mostra, evidencia o nosso pecado. Ela também é normativa, mas no sentido de eu obedecer por gratidão ao que Cristo Jesus fez por mim. Eu jamais vou conseguir uma obediência perfeita que agrada a Deus. Quem conseguiu a obediência perfeita que agrada ao Pai foi Cristo Jesus. Portanto, eu tenho que descansar nesta graça que Ele me oferece. E Jesus deixa claro que o sábado foi feito para o homem e não o contrário. Marcos capítulo 2, versículo 27, ele diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Meus irmãos, quando a religiosidade governa o coração,
A bênção de Deus vira obrigação. A obediência vira opressão. A alegria vira culpa. A graça vira suspeita. Tudo é distorcido por conta de uma religiosidade vazia que não traz vida. Que não traz vida. Nós precisamos entender isso e tomar cuidado para eu não começar a seguir ao Senhor com essa religiosidade vazia, achar que as coisas é pelo meu mérito, querer as coisas do meu jeito, não ver a graça de Deus agindo, frequentar a igreja por achar que se Jesus voltar e eu não estiver aqui, eu vou para o inferno. E tantas coisas mais que se coloca como regras. Eu preciso estar aqui por amor àquele que se entregou na cruz para pagar a minha dívida. Eu preciso obedecer por amor àquele que morreu por conta da minha desobediência, do meu pecado. Eu preciso olhar para aquele que é gracioso e faz coisas maravilhosas na vida das outras pessoas, que pode fazer na minha também. Mas não faz nada do nosso jeito. A não ser que o jeito que eu desejo é o jeito que ele deseja. Então eu tenho que moldar a minha vontade a ele. Então, meus irmãos, a religiosidade ela se mede simplesmente pela quantidade de regras, mas pela incapacidade até de se alegrar com a graça de Deus. Quantas pessoas que estão vivendo sofrendo, mesmo seguindo a Deus, e não consegue se alegrar com a graça dele. Como a parábola do filho pródigo, que foi embora, e o filho mais velho fica em casa, e quando o filho pródigo volta, ele vai lá reclamar com o pai, que sempre fazia tudo, que sempre era direitinho, e não conseguia se alegrar com o irmão que havia se arrependido e voltado. E falando para o pai, olha, você nunca matou um bezerro cevado para mim. Você nunca fez nada disso para mim. E o pai diz, pai, tudo que eu tenho é seu. Todo tempo você está comigo, você não tem prazer na minha presença, você não consegue se alegrar com a graça. Aquele homem estava perdido dentro de casa também. Por isso, João aqui nos mostra que os religiosos não apenas ignoram o sinal, eles passam a perseguir Jesus, porque a religiosidade, quando confrontada pela graça soberana, frequentemente responde com hostilidade. Cuidado, meu irmão. Cuidado com a religiosidade que pode, às vezes, afetar o seu coração e a sua vida. Não permita que essa religiosidade tome conta do seu coração. O que você pode fazer? Examine a sua fé. Se a sua fé tem produzido descanso ou apenas peso espiritual. Como é que está a sua fé? Seguir a Deus tem sido um peso? Tem sido uma angústia? Porque as coisas não acontecem do jeito que você deseja? E você tem feito e nada acontece? Cuidado. Pergunte-se se você tem celebrado as obras de Deus ou então apenas fiscalizado o comportamento alheio. Porque tem muitas pessoas que não conseguem perceber a graça de Deus na igreja, não conseguem perceber a graça de Deus na vida do irmão ao lado, porque só fica preocupado olhando para os outros, como esses religiosos estavam aqui. Um homem, 38 anos, paralítico, estava andando, e eles dizendo, você não pode carregar esse leito no dia de hoje? Quantas pessoas não conseguem enxergar as bênçãos de Deus por conta disso? E peça a Deus um coração sensível para ouvir a voz de Cristo, acima das tradições humanas. Os homens têm muitas tradições, igrejas têm um monte de tradições. Os religiosos daquela época criaram mais de 600 leis.
Você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Jesus vem confrontá-los, dizendo apenas: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós amadurecemos na fé, nós paramos de nos importar com picuinhas e coisas ali, porque nós estamos ocupados em amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. A verdadeira fé nos leva a descansar em Cristo. A religiosidade nos cansa, mesmo quando Deus está agindo em nosso meio. Você tem descansado, meu irmão? Quarto e último lugar. Esse texto também, sinal, revela, né? Nós vemos um sinal que revela a identidade de Jesus. Versículo 17 e 18. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se você olhar aí no seu texto, você vai ver que depois de Jesus dizer isso, versículo 18, vai dizer que por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus é o seu próprio Pai, se fazendo igual a Deus. E Jesus vai dizer depois categoricamente: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. É interessante isso. Jesus aqui, ele confronta mesmo. Ele está aqui batendo de frente com aqueles líderes. E observe também, um pouquinho à frente, o versículo 19, ele vai dizer: então lhes falou essas coisas. Depois que Jesus fala que ele é igual ao Pai, demonstra isso, ele diz, então, ou logo em seguida, ele passa a dizer algumas coisas. Aqui vem a razão de Jesus fazer esses milagres. Olha só, o versículo 20 do texto, aí de capítulo 5, vai dizer: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo quanto faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus está dizendo que Deus vai mostrar muitas outras obras por meio de Jesus, para que as pessoas pudessem ver e se maravilhar. Meus irmãos, por isso os judeus queriam matá-los. O sinal cumpriu o seu propósito. Ele forçou uma decisão daquelas pessoas. Não é possível ver os sinais de Cristo e permanecer neutro. Ou Jesus é reconhecido como Filho de Deus e nós cremos nele de fato nisso, ou então ele é rejeitado por nós. Ou nós abraçamos Cristo Jesus do jeito que ele é, ou nós rejeitamos a Cristo Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus, e essa palavra é tanto a palavra que salva, ela é salvação para os que creem, mas também é condenação para os que não creem. Diante dos sinais de Cristo Jesus, diante de um sinal como esse, diante de um texto como esse, nós não podemos ficar neutros. Ou eu abraço Cristo Jesus como quem Ele é de verdade, ou eu rejeito. Esta é a verdade. João escreve para que entendamos: os sinais não existem para entreter, mas para revelar Cristo Jesus, para que vocês possam crer e serem salvos, ou então não crerem, rejeitarem e deixarem a salvação de lado. Nós vimos esses sinais, mas é importante também nós olharmos, meus irmãos, além do sinal em si. E eu quero concluir
levando você a olhar para além do sinal em si que nós vemos aqui. Porque João nos conduz cuidadosamente para que não fiquemos presos no extraordinário do milagre, mas ao extraordinário que faz os milagres. Ele nos conduz a olhar para Cristo e não no milagre em si. O paralítico andando não é o ponto final da narrativa. É apenas o sinal. O propósito maior é que, ao ver o sinal, creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Se ficarmos apenas admirados com o homem que andou, nós perderemos o essencial do texto. O milagre não existe para satisfazer a curiosidade humana, nem para exaltar a experiência humana ou fé humana, mas para revelar quem é Jesus e o que ele veio fazer por nós. É para isso que existem os sinais. Foi para isso que esse sinal foi feito. Jesus não veio apenas para fazer um paralítico andar, meus irmãos. Ele veio para fazer o culpado ser justificado. Ele veio para que fazer o condenado ser absolvido, para fazer o morto ser vivificado, para o afastado ser reconciliado, para o cansado encontrar verdadeiro descanso nele, que pode fazer todas as coisas. O mesmo Senhor que disse, levanta-te e anda, é aquele que declarou no versículo 25, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Meus irmãos, o milagre físico aqui aponta para uma realidade muito maior. A salvação eterna. Cristo não apenas restaura pernas paralisadas, ele ressuscita corações mortos por causa do pecado. Ele não apenas devolve o movimento ao corpo, ele declara justos aqueles que estavam sob condenação. Por isso, João escreve, estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo, tenhais vida em seu nome. Então, meu querido, a grande pergunta dessa noite não é, você crê? Você crê em milagres? Esta não é a grande pergunta. A grande pergunta é, você crê em Jesus, o Filho de Deus, que pode te libertar de tudo aquilo que está te causando escravidão, que pode revivificar a sua vida, que pode trazer de volta a alegria da salvação que de repente você perdeu. Porque quando cremos nele, não recebemos apenas ajuda para caminhar, nós recebemos vida, recebemos perdão, recebemos justificação e ressurreição. A esse Jesus que é digno de toda honra e de toda glória, o maior milagre não é um paralítico que anda, mas é um pecador que crê em Cristo Jesus, se arrepende e vive por ele. Creia, e o Senhor Jesus salvará a sua vida e de todos aqueles que creem nele. Vamos nos colocar de pé e terminarmos adorando a esse Deus, a esse Jesus, que é digno do nosso louvor, que é digno de toda honra. Cantemos. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos
te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração e deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Senhor. E nós a rendemos nessa noite, ó Deus, porque sabemos o Deus que Tu és. Agradecemos por Cristo Jesus, ó Deus, que foi enviado para nos perdoar os pecados, ó Deus, para pagar o preço dos nossos pecados, nos libertar de nós mesmos, daquilo que éramos, na escravidão dos nossos pecados, mortos como estávamos. O Senhor não é somente o Senhor dos sábados, o Senhor é o Senhor da vida, é quem nos concede vida, ó Deus. E nós agradecemos, ó Pai, por Cristo Jesus que nos traz tudo isso. Que nós possamos nessa noite sair daqui, ó Deus, com a decisão tomada por Cristo Jesus. Ou se já um dia tivermos tomado essa decisão, que saiamos daqui com a nossa fé fortalecida em Cristo Jesus, para que possamos, ó Deus, viver em alegria, em comunhão, usufruir das bênçãos que o Senhor já nos deu, a bênção principal, que é a salvação da nossa vida, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Os amados podem se assentar.